Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Hoje com o tema Apocalipse, a Igreja, o Corpo de Cristo. Nós já fizemos 3 módulos. O primeiro módulo, a profecia. Como nós devemos nos preparar para entender a palavra profética. O segundo módulo, o texto profético. Como nós devemos ler o texto profético nas suas diferentes variações. O terceiro módulo, a redenção, o pano de fundo da história profética, o que o homem perdeu e o que está sendo resgatado. Agora, nós vamos começar a ver os personagens do Apocalipse. Esse primeiro módulo, a igreja, depois Jesus Cristo, depois Satanás e então Israel. E aí nós temos condição de começar a entender o cenário profético que é ministrado em Apocalipse a partir do capítulo 2. Nós estamos no capítulo 1. Thaís, seja bem-vinda. Nós vamos começar hoje este módulo, a igreja, o corpo de Cristo. Nós vamos buscar compreender a glória de Cristo e da igreja, bem como a distribuição dos tempos determinados. Nós estamos no Apocalipse, no capítulo 1, o versículo de número 12 e 20. É importante que você folheie a sua Bíblia junto comigo, vai procurando os textos e vamos lendo junto cada texto que estamos aqui citando. Apocalipse capítulo 1, o versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. O verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O Apocalipse, nós, quando estamos estudando ele, nós devemos levar em conta sempre os nossos marcos proféticos. Nós temos aqui a eternidade passada e a eternidade futura. Os dois extremos dos marcos proféticos. Nós temos aqui a criação dos céus e da terra, e nós temos aqui a criação de novos céus e de nova terra. Nós temos aqui a morte do Cordeiro, e nós temos aqui o retorno do Cordeiro. E nós temos o derramamento do Espírito Santo, e o arrebatamento da igreja. Estes são os nossos marcos proféticos. Este período que vai da cruz de Cristo até o arrebatamento da igreja, nós chamamos de dispensação da graça. Dispensação da graça. Dispensação da graça. A igreja, João, ele envia carta às 7 igrejas do Apocalipse. 7 igrejas da Ásia. Então, a primeira igreja, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a 7ª igreja.
Ou seja, quando João ele recebe a revelação de Jesus para entregar à igreja, ele está escrevendo as igrejas que estão na Ásia, as igrejas que ele conhecia, que ele visitou. Ele está entregando um conjunto de cartas a cada uma daquelas igrejas. Agora, lembra que em outros módulos nós citamos uma palavra de Davi, e Davi ele teve diversas experiências com Deus. Davi, ele foi ungido rei de Israel. Então, a história dele está registrada no Antigo Testamento, em 1 Samuel, em 2 Samuel, parte dele, 1 Crônicas, acho que 1 Reis. Enfim, Davi tem uma série de registros a respeito da sua história. Certa feita ele disse assim: Senhor, eu te dou graça, porque o Senhor fala na minha casa para tempos distantes. Entenda, o que está acontecendo na casa de Davi é uma mensagem profética de Deus para tempos distantes. Da mesma maneira, quando Deus envia carta às 7 igrejas, ele também está escrevendo para tempos distantes. Então nós temos as igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. O que estamos dizendo com isso? Que as cartas escritas para as igrejas do Apocalipse dizem respeito às igrejas no dia de João, mas também às igrejas de todas as eras, desde João até o arrebatamento da igreja, em períodos históricos sucessivos. Ou seja, é como se o Senhor Deus, Jesus, ele entregasse uma carta para cada período histórico da igreja. Por outro lado, esta mensagem também é para a igreja nos últimos dias. A igreja 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Portanto, as cartas às igrejas do Apocalipse é para o tempo de João, para todas as eras da igreja e também para os últimos dias. Vamos então, antes de entrarmos na igreja, vamos olhar um pouco para Jesus. Mateus capítulo 17, o versículo 2. Esta passagem de Mateus 17, versículo 2, por que nós estamos falando dela? Lembra que no texto de abertura nós lemos que havia 7 candeeiros e um semelhante ao filho do homem no meio do candeeiro. Este semelhante ao filho do homem, em Mateus capítulo 17, o versículo 2, nós lemos a respeito dele. E foi transfigurado diante deles, Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Seja bem-vinda, Dora, seja bem-vinda, Lídia. Note uma coisa, a aparência de Jesus no monte é uma aparência de glória. Ele expressou naquele momento que ele é verdadeiramente Deus. A expressão da transformação de Jesus no monte da transfiguração era como se ele estivesse dizendo: se fosse da vontade do Pai, a não realização da cruz,
ele poderia voltar a ocupar a sua glória que ele tinha antes, porque ele manifestou a sua glória. Agora nós vimos Jesus na sua glória. Agora vamos num outro lugar, vermos a descrição de Jesus pelo profeta. Isaías, capítulo 53, versículo 2. E vamos perceber o contraste. Isaías está falando do mesmo Jesus que foi visto no monte vestido de glória. Agora Isaías vem e escreve da seguinte forma: Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Aí você pergunta: César, por que você apresenta Jesus na sua glória e apresenta Jesus na visão do profeta como um homem desprezado, um homem de dores, que sabe o que é de padecer, um homem que os outros escondem o rosto dele? O verso 2 diz assim: foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Jesus não tinha aparência, Jesus não tinha formosura. Olhamos nele e nenhuma beleza encontramos em Jesus que nos agradasse desta beleza. César, o que é isso? Quando a gente olha as imagens de Jesus na cruz, nos quadros, ele é sempre pintado como um homem de 33 anos, forte. Alguns pintam ele de olhos azuis, outros, enfim, dão aparência para ele. E, no entanto, o profeta diz no verso 2 que ele não tinha aparência e não tinha formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que agradasse dele. Vamos aprofundar um pouco mais sobre esta aparência física de Jesus, porque ela está sendo muito discrepante com a aparência física que nós estamos habituados a ver Jesus sendo retratado. Em João, capítulo 8, versículo 57, nós encontramos uma outra descrição da aparência de Jesus. Perguntaram-lhe, pois, os judeus. Jesus diz assim: antes de Abraão existir, eu sou. Ele está dizendo assim: antes de Abraão ter nascido, eu já tinha nascido. Vamos melhorar um pouco. Quando João escreve o Evangelho, ele começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí depois ele diz: e o verbo se fez carne. Então Jesus, ele esvaziou da sua divindade e se fez homem. Então, quando Abraão nasceu, Jesus já existia. E é isso que Jesus disse para os fariseus. Ele disse: antes de Abraão nascer, eu já era. Eles não entenderam aquilo e disseram assim. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus morreu com 33 anos. Como é que eles erram por 20 anos? Fosse 20 anos, seria 53 anos. Eles erraram por 20 anos. Deram 50 anos para Jesus. Esta visão que nós estamos tendo aqui em João confere com a visão do Apocalipse. Jesus era um homem que não tinha beleza alguma. Aliás, ele era envelhecido enquanto ele andou entre nós, porque imagina a santidade andando no meio dos pecadores. Tudo que encosta na santidade é áspero, arranha, machuca. Jesus, olhando as dores dos homens, ele se envelhecia com o passar do tempo.
Então, quando ele chega a essa condição de 33 anos, a aparência dele é como 50 anos, não tem 50 anos. Ele foi transfigurado. João capítulo 1, verso 14, falando da glória de Jesus, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Mas parece que tem uma contradição. O profeta fala que ele não tinha beleza, João fala que viu a glória dele. O apóstolo Pedro também, em 1 Pedro capítulo 16, o versículo 18, 16 a 18, é 1 Pedro capítulo 1, do versículo 16 a 18, ele também vai dar testemunho da glória que ele viu lá no monte. Ele disse assim, 2 Pedro capítulo 1, 16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho em quem me apraz. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então veja que contraste. Quando Jesus está andando nas ruas, alguém olha para ele, a sua aparência, enxerga ele um homem envelhecido como 50 anos de idade. Mas os discípulos, quando chegam na intimidade com ele no monte, enxergam a glória dele, o rosto brilhando como o sol, as vestes brancas como pura luz. E aí, para nós entendermos esta visão, nós vamos para 2 aos Coríntios, o capítulo 2, 1 aos Coríntios, o capítulo 2, e presta bem atenção o que está no verso 9. Mas como está escrito, nem olhos vira, nem ouvidos ouvira, nem jamais penetrou no homem, no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Como é que os discípulos subiram no monte e viram a majestade de Jesus? Não foi com os olhos físicos. Eles não ouviram com os ouvidos físicos. E nem com o que estava no seu coração. Foi uma revelação da parte de Deus. Eles viram a glória do Senhor. Existe uma realidade que está além dos nossos olhos físicos. Esta verdade é perceptível em certa medida. Quando nós pegamos, por exemplo, um aparelho celular, a gente usa o aparelho celular, mas dentro do aparelho tem uma tecnologia que a gente não tem a menor ideia como funciona. Os especialistas da área poderiam abrir o celular e explicar o que tem ali dentro. Mas a gente usa certas coisas com tecnologias internas que a gente não tem noção do que é. No mundo espiritual é a mesma coisa. Quando nós vamos a uma igreja, nós encontramos realidades que não fazem parte dos nossos sentidos naturais. Jesus, em Lucas, no capítulo 9, verso 22,
ele falando da sua vida natural, da sua vida, aquilo que ele estava mostrando na sua aparência para aquele povo, aquela multidão, ele disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes e sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Era o que Jesus dizia a respeito do seu ministério terreno. Um contraste com a sua transfiguração. Um judeu não seria jamais capaz de aceitar o Filho de Deus crucificado em uma cruz, porque quem morresse numa morte de cruz, no Antigo Testamento, ele era visto como maldito de Deus. Quando nós olhamos para a cruz, para o crucifixo, a gente olha para a cruz, como que eu vou dizer? A gente olha para a cruz como uma coisa boa, como uma coisa que nos traz bem. Mas a gente não olha para a cruz com os olhos de Deus. A cruz é um instrumento de morte. Tanto é verdade que quando Jesus foi crucificado, um ladrão foi crucificado à sua direita, um ladrão foi crucificado à sua esquerda. Os romanos, eles usavam a cruz como instrumento de morte. Eram milhares de pessoas que eram crucificadas na época de Jesus. Era muito comum entrar em Jerusalém e encontrar crucifixos com pessoas gritando de dor, clamando para que a morte chegue logo. E aí eles quebravam a perna da pessoa, porque quebrando a perna da pessoa, ela esticava o seu ombro e aqui ela não entrava mais o ar, ela morria afogada, sem ar, sem poder respirar. Era uma morte muito dura. Quando Isaías retrata a cruz, ele fala a respeito do cordeiro que vai para o matadouro sem falar, sem gritar. E ele vai e leva sobre ele o castigo que nos era reservado. João Batista, quando ele olha Jesus passando por ele, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está caminhando ali e ele está sendo visto como um cordeiro. O que era o cordeiro para o judeu? O cordeiro para o judeu era uma vítima inocente que receberia a carga de pecado do pecador, do iníquo. E aí aquele cordeiro seria levantado, seria degolado, o seu sangue seria recolhido, o sangue seria derramado sobre o altar e o cordeiro seria oferecido em sacrifício, seria queimado, as partes deles que não prestavam para nada seriam tiradas para fora da cidade. Então, quando se fala da figura do cordeiro, era uma figura muito terrível, porque o sangue do cordeiro derramado no Egito fazia referência profética ao que estava por vir acontecer em Jerusalém, para que os judeus lá no Egito pudesse viver naquela noite trágica em que a morte estava rodando toda a nação do Egito e matando todo o primogênito, para que o anjo da morte não chegasse na casa de um judeu. Havia um sangue no umbral da porta, o sangue espargido nos umbrais da porta da casa do judeu, e o anjo passava por cima, mas o judeu conseguia ouvir os gritos de horror dos egípcios que estavam perdendo seus filhos. Aqueles gritos terríveis deviam ecoar naquela noite escura, enquanto que os judeus estavam ali protegidos pelo sangue nos umbrais da porta. A comemoração da Páscoa no cenáculo era
uma comemoração antecipada da morte do cordeiro. O cordeiro iria morrer logo em seguida. Então nós estamos falando de todo um elemento de morte acontecendo naquele lugar. E Jesus, ele reúne os seus discípulos para a ceia, a Páscoa, o Cordeiro Pascal. Imagina que Jesus está olhando para aquele cordeiro em cima da mesa, um cordeiro inocente, morrendo no lugar do pecador, em lembrança à libertação de Israel do Egito. Aí Jesus, ele para um pouco aquele momento. Ele já havia profetizado que logo ele estaria passando pela cruz. Os discípulos não conseguiam entender aquela mensagem. Ele para por um momento, ele deita água na bacia e passa a lavar os pés dos discípulos e enxugar com toalha. Os judeus não estavam entendendo. Nós toda manhã fazemos a manhã com Deus. E quando fazemos a manhã com Deus, nós usamos a figura do tabernáculo. E o tabernáculo, ele tem seis marcos importantes, ou 6 estações: a Arca da Aliança, o altar de ouro, a mesa de pães, o candelabro, a pia de cobre e o altar de cobre. Quando a arca, o tabernáculo nos é apresentado, Moisés recebe a instrução de Deus que Deus iria habitar nesse lugar, no lugar do Santo dos Santos. Deus se manifestaria em cima da Arca da Aliança com dois querubins ali. Eles estão comendo o Cordeiro Pascal. Entenda aquela cena no cenáculo, aquela mesa com 12 discípulos, inclusive o traidor estava ali naquela hora, inclusive Judas. Eles estavam naquela mesa ao lado, o cordeiro está morto em cima da mesa, eles vão participar daquela ceia. O cordeiro morto aponta para o altar de bronze, onde era derramado o sacrifício pelo sacrifício pelos pecados, o sacrifício e o holocausto, o sacrifício pelos pecados e o holocausto, o sacrifício pelo pecado do sacerdote, o sacrifício pelos pecados do povo. O sacrifício pelos pecados do povo era um cordeiro, era uma ovelha pelo pecado e um cordeiro de holocausto. Depois era pego 2 bodes, um bode era lançado sorte, um era oferecido de sacrifício pelo pecado, o outro era oferecido, era solto no deserto como levando o pecado para longe, e depois era oferecido um cordeiro como holocausto. É como se naquela noite em que Jesus está sabendo que a sua morte está chegando, ele faz um cerimonial e ele diz: olha, o Cordeiro Pascal já está morto, profeticamente ele está dizendo isto, e vocês estão agora na pia de cobre. Por isso que Jesus está lavando os pés dos discípulos. Ele está dizendo: eu estou lavando o pé de vocês para que vocês entrem no lugar santo e depois vocês possam ter acesso ao Santíssimo Lugar. Ele está antecipando aos discípulos a oportunidade de entrar na presença de Deus lavando seus pés. É por isso que quando
Pedro, ele vem dizer a Jesus: Senhor, não me lave, o Senhor não pode me lavar. Ele diz: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ele diz: lave-me tudo, lave-me por inteiro, então. E aí Jesus diz a ele: Pedro, o Espírito está pronto. Você não precisa lavar tudo, basta as mãos e os pés. Ele está dizendo: você já foi justificado, Pedro. Você já me recebeu a glória. Quando você confessou quem é Jesus, você disse: tu és o Filho unigênito de Deus. Tu és o Filho de Deus. E eu havia dito a você, Pedro, que o Pai te deu esta revelação, ela veio do Pai, essa revelação. Então, quando você revelou quem eu era, o Filho de Deus, você estava sendo justificado. Então, agora basta lavar os teus pés para você entrar na intimidade de Deus. E aí, ele toma do pão, tendo dado graças, parte do pão e diz: isso é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, do mesmo modo, ao cear, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, que do meu sangue derramado em favor de vós. Lucas 22, 19 e 20. Ele está ali estabelecendo a ceia, porque o cordeiro profeticamente já tinha sido oferecido, a Páscoa estava sendo antecipada, os discípulos estavam ali naquela preparação da pia para poder entrar à mesa onde está o pão da proposição, e ele está oferecendo o pão, e ele está oferecendo o vinho, que é a representação do Espírito Santo, que é a representação do sangue dele, do sangue derramado por Jesus, o sangue da nova aliança. E aí Jesus disse, João capítulo 13, versículo 31 e 32, quando ele saiu daquele lugar, ele disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e o glorificá-lo-á imediatamente. Judas tinha se retirado para vender Jesus, e já estava tudo consumado para chegar o momento da cruz. Os discípulos tinham sido chamados à intimidade com Deus. Jesus, em outro lugar, ele havia dito: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele produz muito fruto. E Jesus tinha se levantado daquele lugar sabendo que a hora da sua morte estava chegando. E aí, agora sem a presença de Judas, o traidor, somente 11 discípulos na intimidade, com os seus pés lavados, tendo participado da ceia do Senhor. Jesus disse que quem não se alimenta dele não tem parte nele. E os discípulos tinham se alimentado dele. Os discípulos tinham participado do sangue, como já justificados, mas aquele sangue que sabe que o pecado foi perdoado, que o pecado foi coberto e que o pecado jamais será imputado. Aí, depois de toda essa preparação, Judas está saindo para encontrar quem pague o preço da morte de Jesus. Jesus diz aos discípulos: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que estejam convosco sempre. É como Jesus dizendo: olha,
Está chegando o momento em que eu vou morrer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia, eu vou estar com o Pai, e vocês vão se sentir só. Vocês andaram 3 anos comigo, vocês ouviram a minha palavra, aprenderam as minhas doutrinas, os meus ensinos, vocês viram os meus milagres, vocês estão habituados a andar numa dimensão espiritual, acompanhando o Filho do Homem. Pedro, João, você viu a minha majestade, a minha glória, e você acha que ao terceiro, ao eu ir para a cruz e morrer, eu vou deixar vocês sozinhos? Não faz sentido. E aí chegou o dia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 2, no versículo de número 4. A promessa de Jesus se cumpre. Atos, capítulo 2, o versículo de número 4. Mas vamos começar do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa aonde estavam assentados. E apareceram, distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Chegou a hora. A igreja estava sendo revestida de poder para cumprir o desígnio que Deus havia estabelecido para ela. E quando nós avançamos na leitura, nós vamos encontrar esta igreja no verso 42, 43 do capítulo 2, e perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Que igreja poderosa nasceu naquele dia, fruto da promessa de Jesus que ele enviaria outro Consolador. Ele tinha dito: se o grão de trigo não morrer, é como se ele dissesse, a presença, a plenitude do Espírito está dentro de mim. A única maneira de eu liberar, a única maneira do Espírito sair de mim e poder ir até vocês, Pedro, João, Tiago, vocês são justificados em Cristo Jesus. Vocês já podem lavar as mãos e os pés, vocês podem entrar no lugar santo, vocês podem ter intimidade, porque eu estou aqui com vocês, mas quando eu for embora, vocês vão ter o outro Consolador. E ele vai ficar com vocês para sempre, ele nunca vai deixar vocês. Naquele momento estava nascendo uma igreja gloriosa. Eu gostaria que vocês agora se transportassem por um momento para um bar onde vende bebida alcoólatra. Eu gostaria que vocês
fosse para esse bar, na sua imaginação, no final lá pela madrugada, pelas meia-noite, 1h da manhã, quando todos que estão ali naquele bar já estão embriagados, cambaleando, nem sabem aonde está a porta. Eu gostaria que vocês, por um instante, contemplassem a aparência daqueles homens embriagados, bêbados pelo álcool, tomados pelo álcool. A gente sabe como que o álcool é terrível. A pessoa é sem razão quando ela está tomada pelo álcool. Ela faz coisas que jamais imaginou fazer. Ela está tomada pelo álcool. A gente está... É uma cena triste. Você está parado diante de um bar e ver as pessoas saírem cambaleando, umas carregadas, outras vomitando. Você vai falar, César, para lá. Você estava apresentando o derramamento do Espírito Santo na igreja primitiva, agora vem falar de bar. De bar. De pessoas embriagadas saindo do bar na meia-noite. É uma realidade, a gente conhece essas coisas. Atos, capítulo 2. Vamos ler de novo, porque alguma coisa nos escapou. Vamos ler novamente. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Você vai falar, César, o que tem o bar a ver com isso? Não, vamos voltar um pouquinho, porque a gente precisa ler a palavra de Deus para entender certas coisas. Nós estamos falando de Jesus, e João, quando ele fala a respeito de Jesus, ele diz assim, olha o que João diz de Jesus, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida, o Pai ama o Filho e todas as coisas lhe tem confiado em sua mão. O Espírito foi dado por Jesus, não dá o Espírito por medida, é a plenitude do Espírito em Jesus. E ele disse, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas quem é esse Jesus? Vamos voltar de novo, alguma coisa está passando despercebida para nós. Vamos voltar novamente para Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, o versículo de número 2, descrevendo aquele momento glorioso de Jesus, diz, e ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Vamos avançar um pouco, vamos para Lucas, no capítulo de número 4, vamos olhar uma outra descrição de Jesus em Lucas, no capítulo 4, logo depois que ele foi batizado nas águas, diz assim, e aconteceu, capítulo 3, verso 21, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Mas vamos olhar Lucas capítulo 4, a descrição de Jesus. Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão, cheio do Espírito Santo. Vamos correr de novo lá para Atos capítulo 2. E nós lemos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Pera lá. Jesus, o Espírito desceu sobre ele, ele ficou cheio do Espírito Santo. E agora na igreja,
na igreja primitiva, no cenáculo, cada um recebe o Espírito Santo como língua descendo sobre eles e eles são cheios do Espírito Santo. César, por que você veio me falar de bar? Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, estando, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar em sua própria língua, em nossa própria língua, na nossa própria língua materna. Sabe o que é a língua materna? É aquela língua que quando você nasce você fala mamã, papá. É aquela língua que é a língua da infância. É a língua que lembra os dias do teu nascimento e a tua primeira infância. E aí eles continuam dizendo: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Estão embriagados? É como se aquele grupo de pessoas estivesse na frente de um bar, vendo todo mundo sair bêbado do bar, e eles estão comparando aqueles judeus com aquelas pessoas do bar bêbados. O que eu quero chamar a atenção aqui? Eu comecei dizendo de Jesus transfigurado. Só 3 pessoas tiveram a oportunidade de ver Jesus transfigurado: Pedro, João e Tiago. João escreveu: nós vimos a sua glória. Pedro escreveu: nós vimos a sua majestade. Mas o profeta escreveu: Jesus era um homem sem aparência, sem beleza, sem formosura. Que conclusão que a gente chega? Se aqueles homens que saíram do cenáculo foram comparados a gente embriagada saindo do bar, ele está falando da nossa beleza física ou da nossa falta de beleza física. Muitas vezes a gente se olha no espelho e a gente não sente na nossa aparência aquela aparência pintada pela propaganda como sendo o estereotipo de uma pessoa bela. A mulher modelo, o homem com aquele corpo escultural cheio de músculos. E a gente olha para aqueles personagens retratados pelo cinema, os personagens retratados na propaganda, os personagens que são colocados nos pódios, os personagens que são exaltados. E a gente é igualzinho aqueles que estão saindo do bar, sem eira nem beira. A gente é aquela gente do povo comum que não tem beleza, que não tem aparência, que ninguém dá valor, que ninguém quer ter do seu lado, que parece o tempo todo ser alguém impertinente. Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas desprezíveis desse mundo, para colocar dentro delas a glória de Deus. Jesus, na sua aparência normal, era um homem como 50 anos, que ninguém dava beleza para ele, ninguém queria ficar do lado dele. Mas nos olhos espirituais dos discípulos,
ele era um homem revestido de majestade, ele era um homem revestido de glória, ele era um homem que o seu rosto brilhava como o sol e as suas vestes eram brancas como a neve. E ele diz, o mesmo Consolador, o mesmo que vocês estão enxergando nesta glória, o mesmo que vocês estão enxergando nessa majestade, o mesmo que vocês estão enxergando neste poder, o mesmo que vocês estão enxergando nesta posição gloriosa, é o que vai habitar dentro de vocês. Nós somos um vaso com um tesouro precioso dentro dele. Nós somos um vaso, habitação do Espírito Santo. Nós somos um vaso comparado ao templo do Espírito Santo. Nós somos um vaso que na aparência exterior ninguém dá valor. Na aparência exterior, alguém pode aumentar a nossa idade muito mais do que aquilo que nós aparentamos ter. Na nossa aparência exterior, nós podemos ter um corpo desgastado pelo tempo. Na nossa aparência exterior, nós temos um corpo que vai se corrompendo à medida que se envelhece. Mas no nosso interior habita o outro Consolador, o Espírito de Deus. E aí, porque o Espírito de Deus é repartido como línguas de fogo, individualmente, a cada pessoa em particular, ele forma um corpo. O que caracteriza o corpo humano? Do ponto de vista da aparência, olha aqui os meus cabelos, os meus olhos, os meus ouvidos, o meu nariz, a minha boca, o meu pescoço, os meus ombros, os meus braços, as minhas mãos. Qual é o elemento comum que faz com que todas estas peças citadas individualmente formam um corpo humano? É a pele. A nossa pele está aqui, em torno do olho, em torno dos ouvidos, em torno da boca, em torno do nariz. A nossa pele desce pelo pescoço, a nossa pele avança pelos nossos braços e a nossa pele faz a gente se sentir um conjunto aonde cada parte opera segundo a sua função em um propósito único de nos permitir viver neste mundo. Assim é a igreja. Aqui tem um grande, aqui tem um pequeno. O grande tem o Espírito, o pequeno tem o Espírito, porque o Espírito desceu individualmente a Pedro e individualmente a alguém que estava ali entre os 120, que nós jamais saberemos o nome, senão quando chegarmos na glória. O mesmo Espírito no grande, o mesmo Espírito no pequeno, e o grande e o pequeno formando um único corpo. Um único corpo. E aí, nós vamos compreender, quando o apóstolo Paulo, ele vai escrever a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 4, e ele vai dizer o seguinte, Efésios, capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados,
com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente. Para quê? Para aonde que nós temos que empregar a nossa diligência? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Naquela noite depois da Páscoa, quando o traidor tinha saído, Jesus chama os seus discípulos para a sua intimidade, e ele podia fazer isso porque ele tinha lavado os pés dos discípulos. Os discípulos podiam chegar à intimidade dele, mesmo homens pescadores, homens rústicos, homens que ninguém dava valor, homens desprezados, homens que os fariseus ignoravam. Estes homens, eles são chamados, e Jesus disse: eu vou enviar outro Consolador. E aqui o apóstolo Paulo fala: e agora nós que temos esse Consolador, vamos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por quê, César, que nós temos que preservar a unidade entre nós? Porque há somente um corpo. A gente costuma olhar a igreja como igreja desta denominação, igreja daquela denominação, igreja daquela outra denominação. E aí a gente chega na palavra de Deus e ele diz: há um só corpo. Caem por terra todas as placas. E todos se encontram numa mesma experiência comum de receber Jesus como Senhor e Salvador. Há um só corpo, e é óbvio, um só Espírito, que está em cada um do corpo. Por isso que é corpo. O corpo partilhado com o mesmo Espírito, o Espírito partilhado em cada membro do corpo. Há um só corpo, um só Espírito. Como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. A igreja é a primeira personagem, o primeiro ator, a primeira figura, o primeiro personagem do livro do Apocalipse que nós estamos lhe apresentando essa noite. É esta igreja. É esta igreja que não tem aparência física, que se olhado, que compartilha a mesma experiência com Jesus. Porque quando olhavam para Jesus, olhavam desprezando ele. Assim também olham para nós, igreja, nos desprezando. Esta igreja é um vaso com um tesouro dentro do vaso, o Espírito de Deus. Assim se forma o corpo de Cristo. Assim se forma o corpo de Cristo. Nós podemos quase que dizer que se nós parássemos agora e o Espírito Santo revelasse a sua presença, nós teríamos o rosto brilhando como o sol e as nossas vestes seriam brancas como a luz, porque o mesmo Espírito que esteve em Jesus está em nós. O Espírito não faz isso, porque o nosso corpo ele ainda é corruptível, ele explodiria, ele não suportaria essa glória. É por isso que a presença do Espírito é tão silenciosa dentro de nós, que quase ignoramos a sua presença. Mas assim se forma o corpo de Cristo. Muito bom ter com você comigo nesta live. Eu espero que você tenha conseguido ter a verdadeira dimensão da igreja.
a distinção entre a sua aparência física e a visão interior do que é de fato a igreja na presença de Deus. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Por isto, eu convido você a vir amanhã às 20 horas, se Deus assim nos permitir, a dar continuidade a esta live, para nós conhecermos melhor este personagem chamado igreja, corpo de Cristo. Venha para a minha conta no Instagram, vamos tornar essa conta significativa, relevante no Instagram para que outros venham. E eu preciso da sua ajuda para você marcar este vídeo para todos os seus amigos no aviãozinho e enviar para essa mensagem chegar mais longe. Me ajuda a despertar o povo de Deus, para que ele possa se colocar de pé e Cristo venha a lhe esclarecer. Eu convido você para estar comigo nessa jornada. Que o Senhor seja louvado e você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus.